Olá, seja bem-vindo ao programa Vida e Trabalho Decentes, da Comissão Especial de Trabalho e Empregabilidade aqui do CRA-RJ. Esse é o nosso primeiro episódio, então eu estou fazendo uma estreia aqui, uma super estreia, com o administrador Ricardo Ferreira, que é membro aqui da comissão, amigo nosso de muito tempo aqui do CRA-RJ, e o professor Alexandre Ali, que é professor de administração do Cefet, no Maracanã, aqui pertinho, né? E a gente vai falar hoje sobre precarização e vulnerabilidade social no mundo do trabalho, mas num recorte bem específico, no recorte dos pós-adolescentes, digamos assim, né? Que é o público de 18 a 24 anos, né? Que está tentando o primeiro emprego, estágio, trainee, tem alguma especificidade? É isso que a gente vai bater esse papo aqui hoje no primeiro episódio do Vida e Trabalhos Decentes. Sejam muito bem-vindos. Obrigado. Vamos lá, então. Primeiramente, a gente vai falar aqui de um aspecto bem interessante, que é como os alunos ingressam dentro do Cefet, quais são as perspectivas que eles têm em relação ao mercado de trabalho. Se eles têm algumas dificuldades, como é que eles se apresentam, como é que eles se sentem, porque muitos deles nunca trabalharam. Sim. E aí estão tentando, dentro de uma universidade, construir toda uma competência para ingressar no mercado de trabalho. Como é que o Cefet ele trabalha essas ações? Bom, obrigado, né, pelo convite. Bom, lá no Cefet a gente tem a seguinte característica: é um curso que começou há 25 anos atrás, vai fazer 26 anos esse ano. Ele começou como administração industrial, foi primeiro curso fora das engenharias, né, que lá era só engenharia. Hoje já temos mais cursos, são 16 cursos no total de graduação. E o Cefet ele sempre teve uma pegada muito prática. Tanto que quando a gente começou o curso, eu fui aluno, né, sou egresso do curso, fui da segunda turma, era o curso de administração industrial. Então era muito voltado ainda com professores da engenharia, poucos administradores. Hoje nós temos mais administradores no curso. E uma coisa que a gente se orgulha, até porque muitos dos professores, acho que todos os professores do colegiado, vieram do mercado. Então todos tiveram uma experiência no mercado, empresas, grandes empresas, como eu também participei, 20 anos no mercado. Então, a gente tem traz essa bagagem, né, no nosso currículo, experiência prática. Então, os alunos, eles vivenciam isso. E a gente coloca eles também em situações reais, situações práticas, muita extensão. Então, muitos seguem nas extensões que nós temos lá, como Empresa Júnior, Cefet Júnior, a Enactus, alguns de engenharia lá, I3E, Baja. Então, eles participam disso, vivenciam lá, ficam o dia todo lá, né? Então, e aí acabam chegando bem preparados para o estágio. E muitas vezes, alguns desses alunos da Enactus, por exemplo, eles às vezes são contratados para um estágio ou para um emprego porque foram membros de uma extensão como essa. Então, isso também ajuda muito, porque eles já vêm com uma bagagem prática, já vêm com uma bagagem de experiência, né? Às vezes eles perguntam assim, como é que aquela dúvida do aluno, né? Como é que eu posso ser recém-formado com experiência? Já fez alguns trabalhos práticos, né, que simulam a realidade, né? Então, a Enactus trabalha com projetos sociais. Então, eles têm toda uma hierarquia, né? E aí eles vão trabalhar com comunidades em vulnerabilidade. Então, já também aprendem um pouco desse lado do empreendedorismo socioambiental e de liderança. Cefet Júnior faz consultorias. Então, isso daí traz para o aluno uma bagagem que ele já se relacionou com pessoas de algumas posições altas em empresas e não é novidade para ele. Então, eles sabem como se portar, sabem como representar até o Cefet no evento externo, fora do Brasil até. Então, isso é muito importante, né, para a experiência do aluno. E o aluno, quando ele vai para o mercado de trabalho, para o estágio, primeiro estágio, às vezes segundo, né, a gente começou a pesquisar onde que está esse aluno. Então, fizemos uma pesquisa de egressos lá no Cefet para entender qual área que eles estão indo, quais os cargos. Fizemos uma pesquisa utilizando o LinkedIn, coletado em sala de aula, o link do LinkedIn, e um grupo pesquisou manualmente. A gente pretende automatizar isso futuramente. E desse universo dessa amostra que a gente teve de alunos formados, 183, né, dali dessa lista, nós vimos que fizemos um estudo do último estágio ao primeiro emprego, se casava. E a gente viu que 50% teve essa empregabilidade.
Então, é importante isso, a gente saber que o aluno fez estágio e foi aproveitado no estágio. Porque a gente tem sempre aquela percepção, estágio é mão de obra barata, porque contrata sem benefício. Não, a gente quer um estágio que o aluno seja a porta de entrada para a empresa. Então, isso que é muito importante, a empresa ter esse cuidado, essa percepção, né, de ter o estagiário ali e querer que ele tenha um encarreiramento ali. É muito legal quando você vê um estagiário entrando, né, o cara, sou presidente da empresa e entrei como estagiário. Né? Então, isso é muito legal, é uma história, uma vivência. Né? Obviamente, a nossa geração hoje está bem diferente, fica pouco tempo no emprego, um pouco diferente da geração antiga, que a gente entrava e se aposentava, né? Mas eu acho que essa vivência, pelo menos dos primeiros anos, vindo do estágio, é muito importante. E hoje, assim, nessa experiência, né, que você tem dessa pesquisa, até mesmo de sala de aula, qual você acha que é a principal dificuldade para esses alunos conquistarem o seu estágio ou passar do estágio ao primeiro emprego? Porque se você for pensar bem, essa geração que está em sala de aula hoje no ensino médio estava terminando o ensino fundamental no meio da pandemia. Sim, né? Às vezes no primeiro ano está no meio da pandemia. E aí? Como é que é isso? Imagina, então, os alunos que a gente tem hoje se formando que entraram na pandemia na faculdade. Também foi bem complicado, né? A gente tem uma geração nova, né? Em que a gente vai ter que estudar essas novidades, o impacto disso. Pois o problema é que se habituaram muita coisa online. Então, realmente é difícil, né? Geralmente, a aula é online? Não, é presencial. Então, fica muito essa coisa ainda, né? Então, os empregos também. Então, facilitou muito também arrumarem estágio na pandemia, tudo online. Eu tive alunos que nunca pisaram na empresa, pisaram uma vez, depois trabalharam online, pisaram uma outra vez num evento e nunca mais. Então, isso também é bem complicado. Acaba tendo também uma forma de estágio que não dá nem para saber. Uma vez eu peguei um aluno de engenharia de produção, ele fazia estágio que ele falou, cara, fazia planilha. E aí ele foi para uma gráfica, foi trabalhar numa pequena empresa. E ele falou, cara, aprendi muito mais lá, estando todos os dias lá, correndo para lá, para cá, fazendo planilha aqui e ali, aprendi muito mais, até de Excel. Que eu não tinha que trabalhar com Excel, né? Porque a outra era Excel, né? Então, quer dizer, a prática é muito boa, né? Então, ele acabou aprendendo muito mais. Ele já até foi para outro lugar, né? Então, foi um aluno que me chamou a atenção essa característica. Ele fez um estágio numa grande empresa, em casa, em planilha, e aprendeu muito mais de planilha numa pequena empresa, porque ele tinha que resolver problemas, tinha que criar situações ali para desenvolver e aprendeu muito mais. Então, quer dizer, desses 2 anos de estágio que ele fez, talvez o último ano de estágio antes da formatura, que ele se formou, né? Então eu tive contato com ele, que a gente tem contato também, né, com outros alunos de outros cursos. Foi muito interessante isso, né? Esse case, né? Então a gente também tem que prestar atenção nisso, né? Que o aluno hoje, ele vai ter uma dificuldade, porque ele está em casa. Aí ele vai para um trabalho desse que tem contato com pessoas. Sociabilização. Então tem uma dificuldade interação muito real, né? É bem difícil. Então, eu acho que essa é uma dificuldade dessa geração, né? Porque teve uma ruptura ali naquela continuidade. Trouxeram coisas boas, claro, porque às vezes você pode fazer aquela reunião que todo mundo faz, poderia ser um e-mail, né? Poderia ser uma reunião online e eu mesmo, eu era de empresa, ia para São Paulo fazer uma reunião de 3 horas, quer dizer, tinha que gastar passagem, dormir, a refeição para fazer uma reunião de 3 horas. Então, acho que muita coisa facilitou, obviamente. Mas eu acho que falta isso, né? Esse contato, essa coisa de você interagir o dia todo com a pessoa. Então, isso é uma coisa que vai ser muito difícil até a gente recuperar isso e trazer isso para os alunos ainda. Alexandre, dentro dessa condição que você está apresentando, eu acho uma coisa legal, porque a gente vê que esses alunos, eles têm uma dificuldade muito grande de exercer o papel de líder. Sim. Eles têm uma facilidade de manusear recursos tecnológicos, aspecto tecnológico, mas tomar decisão, liderar equipes, sociabilizar, está sendo trabalhar uma grande dificuldade. Informações. E, por exemplo, isso impacta na empregabilidade desses alunos dentro do mercado de trabalho. Como é que você vê esse novo cenário aí que está se apresentando? Uma coisa que me preocupa também é isso, da questão da liderança, né? E eu estava lendo uma vez uma reportagem falando que os jovens de hoje não querem cargos de liderança por causa da responsabilidade, da solidão, do estresse, né? E quem já passou por cargo de liderança sabe que você começa a crescer, tem responsabilidade, ganha mais, óbvio, mas talvez isso não interesse tanto a nova geração. Então a gente vai ter que começar
a entender. E eles vão ter que moldar isso também. Sim. Eu acho que não é a gente que vai moldar isso. Eles vão ter que moldar essas novas relações de trabalho. Então, isso é uma coisa que vai ser difícil, porque realmente talvez você veja o seu pai trabalhando, saindo tarde do trabalho, sem final de semana. Você não quer aquilo. Né? Você quer uma coisa com mais qualidade de vida. Então, acho que a qualidade de vida vai influenciar muito a nova geração. E essa qualidade de vida que você está falando é uma coisa interessante, porque quando a gente olha dentro das novas modalidades de trabalho, eles fazem questão de saber, vem cá, vou trabalhar quantos dias eu vou ficar em casa. E, ao mesmo tempo, também, eles mostram que, mesmo com pouco tempo, eles conseguem exercer determinadas tarefas, até com competências, porque são um processo. Mas quando a gente fala do ponto de vista de empregabilidade no mercado, isso acaba tendo um impacto muito negativo. Porque eles não conseguem lidar com esses cenários de vamos ficar até mais tarde, vamos lidar aí para você trazer coisas novas. Então, quer dizer, eles querem ser desafiados. O que eles gostam é de desafio. O que você entende para combater essa empregabilidade que as instituições ou o mercado precisa fazer para que esses jovens se tornem mais preparados, principalmente essa faixa de 18 a 24 anos? Eu acho que eles têm que... A gente tem que buscar, até na educação também, né? Vamos dizer assim, quando eu digo educação lá nas faculdades, tudo, né? Informação, coisas muito mais práticas, desafiadoras, práticas, né? Para desenvolver essas habilidades. Porque você dá o conhecimento, mas você não desenvolve habilidade. Então, acho que isso vai ser uma necessidade para a nova geração. E a gente vai ter que moldar o ensino dessa forma. Porque ele vai fazendo. Então, quando ele vai fazendo, ele vai se soltando. É a mesma coisa. Você chegar e falar assim, você é chefe agora, toma conta aqui. Não vai. Mas a partir do momento que ele já tem aquela experiência, tem aquele know-how, já tem aquela vivência ali, ele consegue desenrolar isso melhor, né? Então, eu acho que a gente vai ter que passar muito por isso. Porque eles não ficam mais em sala de aula. Você bota 4 horas de sala de aula, não vão ficar mais. Não tem paciência. De vez em quando tem aluno mexendo em cubo mágico na minha sala. Nossa! Aí eu, que detalhe, é isso? rápido, não, porque ansiedade. Aí ele tá prestando atenção na aula. Eu falei, mas você tá prestando atenção na aula? Eu tô. E diz tudo pra você. E se você perguntar, ele diz. Aí você fala... Eu fazendo cubo mágico, eu já tava perdido. O professor não sabia nem... Se eu olhar o cubo mágico, eu não sei nem mais onde eu tô. Eu vi isso primeira vez, eu fiquei espantado. Agora eu já nem esquento. Falei, e é bom aluno, né? E a pessoa, sabe, responde. Então a gente vê que tem alguma coisa, talvez a ansiedade, talvez a velocidade. E são coisas que a gente tá tendo que trabalhar. Eles já querem a resposta, tipo, sábado manda um e-mail, professor, eu tô querendo saber isso. Aí eu não respondia. Aí domingo já mandou pro subcoordenador. Aí o subcoordenador, o cara perguntou isso. Aí eu... Na segunda eu já chamei a atenção. Falei, olha só, é um sábado e um domingo. Não vai fazer diferença eu te responder na segunda de manhã. Então também tem esse lado. Eles estão muito ansiosos, né? Estão muito querendo tudo na velocidade do WhatsApp, né? Que você responde um grupo, né? E então, assim, pelo que vocês estão falando, a questão hoje desses novos profissionais, né? 18 a 24 anos são os novos profissionais. Geração de 2000, né? Exatamente, geração de 2000. 18 a 24, literalmente, é a geração de 2000. O trabalho da formação, né? Seja ela a formação... banco escolar, digamos assim, seja ela a formação do estágio, seja ela a formação do primeiro emprego, ela perpassa muito a questão psicológica. O gestor de hoje, que vai lidar com essa geração dos anos 2000, né, ele precisa entender mais essa psique desses alunos, desses novos profissionais, para poder atuar com eles, para saber como lidar com eles. Eu acredito que a gente sempre teve choque de geração, né? Você pega texto de Sócrates de 500 a.C., você lê, você fala assim, estão falando da geração... Não, é de 500 a.C., 500 anos antes de Cristo. Então, a gente sempre teve choque de geração. Só que a gente sempre teve gerações com um espaçamento maior. Isso aí. Baby boomers, por exemplo. Geração X foi ter contato anos depois. Então, Baby boomer teve contato com a geração Y no mercado. Agora não, a geração Z, milênio, alfa. Nossa, tá um negócio apertado e a tecnologia está desenvolvendo muito rápido. Então, e a tecnologia muda a mentalidade, que acaba mudando a geração, e aí? Sim, você fala com um aluno assim, né, dessa geração, não, porque tinha um CD...
que CD, o que é isso? E a gente viu vinil, e não faz tanto tempo. Não. Então, a tecnologia, aí você fala de MP3, pendrive, eles não sabem, porque viveram o streaming, viveram a música no streaming, o vídeo no streaming, né? Então, você tem que explicar, eles acham até engraçado isso, né? Parece até que a gente tá falando da época da época dos Incas, né, professor? Falei, é por aí. Então, hoje o aluno, a velocidade está muito grande da mudança tecnológica, das informações, né? E, claro, tem coisas também que não cabem mais naquela da época que a gente cresceu, que cabia, que são extremamente... A gente olha hoje, analisa e fala, nossa, isso é preconceituoso, isso não deveria nem ter existido algum comentário como esse, né? É mesmo. E a gente... Então, isso também muda, é um outro choque. Essa geração ela já vem mais conscientizada, né? Então, é isso que o gestor hoje tem que entender. Né? Eu não estou falando também, tipo, vamos passar a mão na cabeça, deixa como tá, deixa ele fazer o que é. Não, mas entender esses lados. Mas também para quê? Para ceder do outro lado, para que eles entendam o que é urgente realmente, o que é delegar, o que é ter um feedback, entender o feedback, né? Para melhoria, né? Então, tem coisas assim que a nova geração tem que estar habituada, né? Às vezes, a necessidade de você ficar até mais tarde naquele dia, eu acho que também não é sempre. Mas vai ter uma urgência. Você, dependendo da área que você trabalha, você tem urgências, né? Que não tem como. Então, acho que eles têm que entender, né? Querem urgência para algumas coisas, mas não querem outras urgências. Então, também, né, isso aí tem que ser equilibrado. Acho que é questão de equilíbrio. Então, acho que esse choque de geração tem que ser contornado com esse equilíbrio, com um lado ceder e entender o outro, né? Eu acho que dentro dessa posição que a gente está falando, existe muita questão do mentor. Sim. O mentor, eu acho que teria que se popularizar mais dentro do mercado. Porque, na verdade, esse mentor ele vai acabar servindo como grande fio condutor para esse jovem que quer entrar dentro do mercado de trabalho e se ambientar aos novos processos e preparar ele. Olha, peraí, vai devagar, pode andar mais rápido, ou tem que ir por essa direção, não tem que ir. Ele é um cara que vai meio moldando o caminho desse novo mercado de trabalho. Então, por quê? Porque ele é de uma geração, vamos dizer, baby boom, e muitas das vezes aí você está falando X, é um cara que já vivenciou uma tomada de decisão para ele. Por exemplo, eu não tenho problema nenhum de trabalhar sob pressão. Pode vir pressão à vontade que eu sigo de letra, porque eu sempre trabalhei sob pressão. Mas se cobrar duas coisas e falar assim, pega esse copo e atende o telefone... Peraí, você tem que fazer o que primeiro? Não, vai ter que fazer os dois. Então, quer dizer, o mentor é aquela coisa do, vamos dizer, Daniel San, né? Aquela coisa do seu Niag. Daniel San. E você tem essa composição, o Niag hoje, há uma necessidade da gente ter um. E eu acho que é cada vez mais para esse jovem se moldar. Porque não adianta só o aluno estar cheio de gás, e esse gás vai ser como um balão de gás. Você abre uma bexiga, né? Você abre, o gás vai todo embora. E aí ele murcha, porque ele não vê perspectiva, não sabe para onde vai, como crescer. E aí essa desmotivação leva muitas das vezes ele trabalhar em coisa que ele não gosta, ou operar em determinadas competências que ele não tem interesse por sobrevivência, não por prazer. E aí o resultado final vai na saúde mental. Porque a saúde mental é afetada porque ele está fazendo algo que não gosta, ou algo que não quer. E o que a gente hoje tem que fazer é o inverso. Quanto mais a gente puder botar as pessoas para fazerem o que elas querem, mais prazerosa, melhores resultados elas vão ter. Por isso que as grandes empresas estão encolhendo e justamente em busca desse profissional. Mas a figura do mentor, eu acho que é fundamental para esse jovem de 18 a 24 anos, aquela coisa de pegar na mão e ajudar ele. Não vamos dizer, ser aquele cara que vai punir, mas orientar. Sim. Ele precisa desse orientador para ajudar na formação. E a gente, dele, como professor, hoje tem muito esse papel de mentoria. Muito. Muitas vezes o aluno, a gente lá tem uma relação muito interessante com os alunos, próxima. Então os alunos param no corredor, param lá no pátio, conversam com a gente. O tempo todo. Então eles conversam. E às vezes eles vêm com necessidades, às vezes, né? Tipo, coisas até, orientações. Então, são coisas, às vezes, até informal. A gente não está marcando uma reunião para orientação vocacional, Não, é um bate-papo, às vezes. Isso é muito interessante, ter essa relação com os alunos, né?
E até o professor estava falando ontem, poxa, a gente às vezes faz mentoria, né? Como é que a gente contabiliza? Eu falei, não tem como. Não tem como, porque a gente não tem como mentorar tantos alunos, né? Porque às vezes uma turma de 40, 50, 30, não sei. Então, é bem complicado. Mas a gente tem esse papel. Então, a gente sente essa necessidade. Então, se as empresas começassem a ter isso, né? Ter aquela pessoa ali, olha, qualquer dúvida você procura fulano, é o seu orientador, é seu Miyagi ali. Eu acho que isso poderia mudar. Porque até vai ter uma troca, vai ter mais uma intimidade, uma cumplicidade, vai ter mais uma... Você vai conhecer mais de perto a pessoa que você tem a relação, que está entrando ali. E, enfim, eu acho que isso ajuda muito. Né? Então, claro, a gente tem alunos que a gente acaba tendo até uma amizade posterior, uma afinidade, né? Que você orientou no projeto final. E às vezes o aluno te liga, te procura, manda uma mensagem, né? Ó, que eu encontrei aqui, aí mandou uma foto de não sei quem, mandou... Entendeu? Então, a gente tem essa coisa, né? Às vezes por causa de uma orientação, às vezes por causa de uma mentoria dessa, né? Então, eu acho que a mentoria, como ele falou, é muito importante. Acho que as empresas tinham que estar mais atentas a isso. Não é pegar na mão, é modo de falar, mas faz. Ajudar. Mas, pô, tá na dúvida, vem me perguntar, entendeu? Que aí você vai orientando. Falta dentro das empresas. Falta. A gente tem dentro das universidades, com a figura do professor, porque é uma questão de vocação, mas dentro das empresas, quando esse jovem entrou, vai fazer estágio, ó, a tua mesa tem aquilo ali, o computador é aquilo ali, vai ter que fazer isso aqui. Ele fica... Nunca trabalhou. Aí ele se vê diante de um cenário totalmente novo, com pessoas que ele nunca viu, e peraí, aí ele surta. Algum deles surta, porque até ele se adaptar, tudo é novo. É como se a gente mudasse para uma casa nova. Na primeira noite, você não dorme. Você fica preocupado, qualquer ruído. Tudo novo, né? Então, a mesma coisa. Imagina um garoto que saiu de um ensino médio, entrou numa universidade e vai entrar dentro do mercado de trabalho, primeiro emprego, cheio de sonhos, cheio de perspectiva, e pensa assim, caramba, e agora? É isso? Isso. Foi isso que eu escolhi, tem certeza? Não, e é interessante, porque a gente está com um problema, a pandemia trouxe um problema para a gente, porque a gente sempre teve aluno que fazia estágio antecipadamente. A gente sempre recomenda que seja... Tanto que a matrícula, 7º período, 6º, 7º período, e o aluno tem que ter uma quantidade de crédito para fazer estágio supervisionado obrigatório. Então, ele só pode se matricular e contar como hora de estágio se ele fizer. Se ele fizer antes disso, não conta como hora de estágio. Muitos reclamam, mas eu estou fazendo estágio. E às vezes no primeiro, segundo período, o cara já está fazendo estágio. Conseguiu estágio. Às vezes é muito bom, a pessoa é muito boa, passou no processo seletivo, mas o conhecimento é nulo. Não tem nem o básico. Teve a formação. Não tem a formação, é muito imaturo. Não desenvolveu competência nenhuma. Não desenvolveu nada. E está lá na empresa. Né? Então, um problema que a gente tem. A gente também não quer tolir, porque às vezes o cara tá ganhando um dinheiro ali. Claro, né? que vai fazer a diferença. Eu não vou... Aí a gente já vem para a parte da vulnerabilidade. Exatamente. Né? Às vezes ele se torna um arrimo de família com o valor do estágio. E hoje, com a entrada dos cotistas, a gente vê essa necessidade de muitos buscarem um trabalho. Alguns, claro, estão com bolsa, mas alguns estão lá buscando trabalho. Claro, às vezes é a primeira pessoa da família que está fazendo a faculdade. Muitas vezes. E vou falar, os alunos cotistas, eles têm um desempenho até de menos evasão do que os ampla concorrência. A gente tem verificado isso, né? Então, são alunos que estão ali, se agarram e estão ali, sabe? É a chance da vida deles. Chance. E aí arruma um estágio, às vezes começa a crescer, vai de um estágio para o outro, vai de outro estágio. Então, às vezes, passa o curso inteiro fazendo estágio. Até fazer o estágio obrigatório e ter as horas para concluir o curso. E muitas vezes são até efetivados naquele último estágio. Então, a gente não quer tolir isso, mas a gente sabe que isso muda um pouco, né? Então, e às vezes até ampla concorrência também. A pessoa entrou na ampla concorrência, está arrumando estágio, vê que gostou, é aquilo ali, é diferente... Tá vindo o dinheirinho no final do mês, né? Porque não, né? Todo mundo, né? Ninguém vai reclamar. E alguns estágios pagam muito bem. Então, até melhor do que emprego. Do que alguns empregos que a pessoa fazia. Então, que participou antes da faculdade ou durante. Então, hoje a gente tem essa questão, né? Da divisão ali da pessoa querer fazer o estágio. E, claro, tem um estágio que é muito bom, que vai preparar, ele vai aprender. E tem o estágio que também... é uma exploração que a gente sabe... É mão de obra barata. Mão de obra barata, né? Não estou analisando, mas sabe que tem.
E puxando aqui uma brasa aqui para a nossa sardinha, né? Aqui para a administração. Há alguma especificidade em relação às organizações que contratam os alunos, né? Esses futuros profissionais de administração, os próprios alunos, porque você entra na faculdade, não, você é gestor, você é administrador, vou mandar na empresa inteira. Como é que é essa questão dessa especificidade nesse período entre 18 e 24 anos, nessa busca do primeiro emprego? Bom, com 18 anos, quando eles entram na faculdade, é muito interessante. Mesmo. A gente pergunta para eles, por que você está fazendo administração? Não sei. Não sabia. Eu fiz economia, mas não gostei. É isso mesmo. Primeiro dia de aula, né, a André perguntou para alguns, entrei em economia, não gostei, vim para cá. Eu fiz... É sempre assim. É interessante, né? Eles têm não tem essa ideia do que vai fazer um administrador. E aí a gente tenta passar para eles, olha só, quando é que vocês entram no mercado de trabalho? Eu gosto muito de perguntar para os primeiros alunos, primeiro período, na aula inaugural, né? Quando é que vocês começam no mercado de trabalho? Vocês sabem? Aí eles ficam, não sei. Não. Aí eu falo, agora, primeiro período. Por quê? Vocês estão sendo notados aqui. Se alguém me ligar de uma empresa e perguntar, olha só, sabe quem é um aluno tal que faz curso com você? Eu sei, foi meu aluno. Às vezes, né, a gente lembra, né? A gente acaba guardando o nome. E aí você fala, não, esse cara é muito bom, pode contratar. E eu falo pra ele, olha só, se você for ruim, eu não vou queimar o meu filme com o cara, não. É um nome. Então vocês têm que fazer a coisa correta aqui. Então vocês estão no mercado de trabalho. Né? Vai vir visitante, vai vir um palestrante. Às vezes um palestrante vai olhar, poxa, pergunta inteligente que essa pessoa fez, essa menina fez, esse garoto fez. Então, isso demonstra o interesse, demonstra como que você vai ser um profissional. Né? Então, a gente tenta passar isso para eles começarem a buscar, porque às vezes vem um desinteresse, é da idade, da imaturidade, e aí quando eles vão passando o curso, você vai vendo a mudança, né? Mais maturidade. Aí, quando eles entram no estágio, já se acham, né? Os profissionais, né? Existe uma os coisa... CEOs. Tem umas coisas interessantes que nós temos ali também, que a gente promove muitos eventos no Cefet, né? Um dos eventos que nós trabalhamos é o nosso simpósio, né? Que acontece uma vez por ano, de administração, onde a gente traz pessoas do mercado, profissionais do mercado, do próprio CRA também, e, ao mesmo tempo, oferece a esses alunos oficinas e oferecemos também visitas técnicas. Essas visitas técnicas chegam como se fosse aquela coisa de botar o doce na boca da criança. Olha lá aquele dali, tá vendo aquele dali? Pode ser você amanhã. Então, quer dizer, eles já começam a se ver. E a gente trabalha muito essa questão lá dentro do Cefet. O ano passado foi na Rio Innovation Week, a gente participou do edital. Então, é feiras, é simpósios, é congressos, é visita técnica. Então, o aluno ali do Cefet, ele tem uma participação tão grande com o mercado que ele se vê cada vez mais inserido nesse mercado. Para esse jovem de 18 e 24 anos, isso é muito bom, que serve como se fosse uma chave, porque abre uma série de possibilidades para que eles se vejam lá na frente. Aí eles começam, vou para o marketing, vou para a logística, vou para o RH. Então, isso cria uma perspectiva muito interessante. E a gente tem uma preocupação muito grande lá no Cefet de fazer com que eles criem essa identidade. Ele pode, de repente, entrar, quero logística, aí ele descobre, não, é RH, não. Então, ele tem 8 períodos para decidir. Só o que a gente faz lá? Oferece todas essas possibilidades para que ele vai se identificando ou das áreas que realmente são afinidades para ele. É interessante, né? Você falou de logística, por exemplo, eu dou aula de logística. É muito interessante que eu pergunto assim, alguém quer trabalhar com logística? Ninguém. Aí, daqui a pouco, tem alguém na logística, né? Que é um lugar que está empregando bastante. Verdade. Né? E é muito interessante, que aí eles vêm contar, né? Eu estou na logística, na empresa tal, não sei o quê. E é interessante que tem muitas empresas hoje que contratam muito os nossos alunos para estágio e contratam para emprego, né? Então, isso é bem legal, porque a gente tem umas empresas assim que gostam dos alunos do Cefet, né? Muitos. É uma referência. Eu, por exemplo, eu fui de uma época que eu vim do curso técnico, que quando eu fui contratado no meu primeiro emprego, depois do estágio, não tinha nem entrado na faculdade ainda, a empresa queria alunos do Cefet, técnicos do Cefet. Eu entrei numa... Então, é algo que eu tento retornar, né? Que eu acho que, poxa, o aluno às vezes nem sabe o Cefet, né? Hoje a gente está no ENAD, bem colocado no ENAD, né? A gente é a 4ª melhor do Rio, né? Então,
A gente tem uma entrada boa também no número do SISU também, então as notas de corte estão sempre altas. Então a gente tem uma boa procura, né? Tanto na entrada quanto na saída a gente tem notas boas ali. E a evasão não é tão grande. E a evasão não é tão grande, né? Então a gente tem E a empregabilidade está muito boa. A gente vê a empregabilidade boa, né? Esse teste a gente viu 50%. Fazendo estágio sendo aproveitado. É muita coisa. Então, bem legal. Então a gente está buscando, né? A gente sabe que tem uma faculdade de excelência, a gente nota 5 no MEC, a gente agora está buscando estar sempre, né, no patamar. E como é pequeno, a gente consegue gerir bem, né? Comparando com outras que são bem grandes, né? Então a gente consegue gerir, a gente está bem próximo, então acho que isso aí também ajuda muito. E o aluno, a gente tenta trazer as empresas para dentro do Cefet para justamente atividades, para olhar os alunos lá dentro, né? E ver o quanto eles podem oferecer, né? E colaborar numa empresa, né? Então isso é uma coisa que a gente tem trabalhado muito, né? E isso que o Alexandre falou é uma coisa interessante, que, por exemplo, lá se trabalha muito a interdisciplinaridade. O que é isso? Esse semestre o Alexandre estava dentro do curso criando uma perspectiva de trazer uma disciplina do curso de engenharia ou informática, não me lembro aquela outra. Eu criei uma que eu montei várias turmas, né? Engenharia, Leane, produção, ambiental, todas na minha turma de administração. Isso gera competências que vão além da estrutura do curso. E aí se adapta numa empregabilidade para esse aluno entrar no mercado de trabalho. Tem uma disciplina lá, uma optativa de empreendedorismo e administração ambiental. Quando eu abri vagas, metade para DM e metade para outros cursos. E aí isso daí é uma coisa legal, porque está sempre com uma procura muito grande. Tinham 100 alunos se inscrevendo para 50 vagas. Então, tem uma demanda, né? Tem uma procura ali. E aí, quando vão para o mercado, para a empresa pergunta, você sabe o que é isso? E acaba fazendo toda a diferença. Isso aí. A gente usa muitas ferramentas também em aula, a gente apresenta muita ferramenta. Muito. Então, isso daí o aluno gosta, que ele vê a prática, vê o que ele pode usar. E aí é legal, porque você manda uma planilha para o aluno, usa essa ferramenta aqui nessa planilha que a gente tem aqui. Aí ele, poxa, levei lá no meu estágio, mostrei, meu chefe gostou. Legal. Gente, para a gente fechar esse papo do primeiro episódio do Vida e Trabalho Decentes, eu queria que vocês dessem uma dica, dessem assim o pulo do gato para esse público, né, para esses futuros profissionais de 18 a 24 anos, que foi o tema do nosso papo hoje. Queria que vocês dessem essa dica assim, para a gente fechar com chave de ouro. Eu acho que é o aluno que entra, né? Eu acho que é o principal. Ele tem que saber o que ele conhecer, né? Entender. Né? Eu, como gestor, já entrevistei uma vez um estagiário, ele chegou e perguntou, essa empresa faz o quê? Eu falei, já cortei. O cara nem pesquisou a empresa que ele ia ser entrevistado. Né? Então, é o conhecimento. Eu acho que o aluno tem que saber. Né? Entrar, olhar o que o profissional faz, o que tem oportunidades. Para ele entrar, já falando assim, é isso que eu quero. Né? Obviamente, a gente sabe que a gente faz uma faculdade, vai fazer outra, depois vai fazer outra, depois, porque você não se encontrou ainda. Tem gente que vai se encontrar com 40 anos de idade. Nunca é tarde. Mas eu acho que o aluno, é bom ele já entrar sabendo o que ele vai fazer, sabendo o que ele pode obter. Né? Se tem aquela coisa que ele gosta de fazer, que ele sente bem, está ali naquele curso. Né? Não só a administração, mas para todos. Mas para o administrador, acho que sim. Como eu falei, o aluno está na administração, não sabe o que está fazendo. Né? Então, por que eu estou aqui? Não sei, não sabia o que eu ia fazer, vou fazer administração. Né? Eu acho isso chato, porque eu gosto daquele aluno que entra e fala assim, caramba, eu quero fazer administração porque alguém fez na família e gostou, ou eu quero fazer porque eu li sobre isso, eu pesquisei. Enfim, eu acho que é legal. Ter um propósito. Ter um propósito. Eu acho que é legal o aluno entrar já com essa noção. Né? E durante, ele buscar coisas fora. Coisas fora que eu digo complementares à sala de aula. A gente cria atividade complementar. Tem estágio, tem visita, tem não sei o quê. E o aluno, às vezes, fica naquela coisa de sala de aula ainda. Já frequentei sala de aula, tirei CR, eu estou bem. Você tem que também fazer isso, mas eu acho que tem que buscar coisas a mais. É um curso, é uma capacitação, é algo que o professor, às vezes, dá uma dica para ele vai lá atrás daquilo, pesquisa aquilo. Impulsador. Eu, por exemplo, aconteceu comigo, um professor que hoje, né, que do departamento, ele me deu um CD na época, falando, isso aqui é um treinamento de 6 Sigma.
Ah, tá, eu vou dar uma olhada. Alguém quer? Ninguém quis, só um amigo. Eu comecei a estudar aquilo, cheguei na empresa, falei pro meu chefe, eu aprendi sobre isso aqui, que eu estudei isso aqui lá da faculdade, é mesmo. Aí quando veio a primeira onda mundial de Lean Six Sigma, eu fui chamado. Isso mudou minha carreira dentro da empresa. Então, coisas que eu aprendi na faculdade que não era obrigatório, mas eu me dediquei àquilo ali, eu busquei. Então, é uma coisa que eu falo muito para os alunos, busquem coisas diferentes, coisas novas, inovação. O professor às vezes deu uma dica, olha, tem um negócio aí que eu até nem sei direito o que é, mas vai lá e pesquisa, faz, né? É tendência, vai. Então, o aluno tem que ter essa visão, que eu acho que ele se destaca. E ele vai ser um profissional que vai ter essa prática, né? E é uma coisa que a gente precisa, se atualizar. Vai permear o mercado, né? Vai se atualizar, vai ver as tendências, eu acho que é importante. Então, são as 2 dicas que eu dou para os alunos, eu acho que, enfim, né? E sejam felizes com o que fazem, né? Porque eu acho que se ele administra, ele é administrador ali, ou gestor, ele tem que gostar daquilo, né? Tem que estar feliz com aquilo ali. Trabalhar com pessoas, porque não adianta... Claro. Falo para ele, o administrador tem que trabalhar com pessoas, não tem jeito. Mas eu sou bem em finanças, técnico, né? A parte bem exata. Vai trabalhar com pessoas. Então, isso acho que é inevitável. Essa questão que o Alexandre falou do conhecimento é muito importante. Eu acho que a palavra é conhecimento. Eu acho que o aluno ele tem que ter cursos, sim, tem que sair da caixa cada vez mais. Nós aqui dentro do CRA temos vários cursos hoje com os alunos que fazem a carteirinha de estudante de administração, e isso possibilita que eles tenham acesso a vários cursos gratuitos que vão dar mais competências e substância ao currículo dele. É muito ruim o aluno chegar com o currículo, só tem só o nome dele, só tem só onde ele faz a faculdade, onde ele fez o ensino médio. E não tem nenhum curso de qualificação. Hoje o mercado tem várias plataformas digitais que oferecem cursos gratuitos. Eu reforço a questão do CRA com seus cursos gratuitos, Fundação Bradesco, Fundação Getúlio Vargas. Então tem várias hoje plataformas que ajudam esses alunos a saírem da casa. Então acho que eles têm que aproveitar esse momento. Na nossa época nós não tínhamos isso. A gente era obrigado a pagar e mesmo assim quando tinha a gente tinha que correr atrás para ver se tinha vaga, né? E hoje os alunos têm a possibilidade de fazer os mocks, né? Que ele faz o curso, ele até aprende, não tem certificado, porque tem que pagar pelo certificado, e ele aprendeu. Talvez não tenha no currículo aquele curso ali, porque ele não tem o certificado, mas ele teve aprendizado, né? Ele gastou o tempo dele, mas não gastou, ele investiu o tempo dele um aprendizado, né? Eu dei uma dica para um aluno que eu achei bem interessante. Eu falei assim, ele falou assim, eu quero ser gerente da Globo, dentro de uma área lá de recursos humanos. Eu falei, tu quer ser? Então vamos lá. Aí eu peguei lá a cargo de gerente de RH da Globo e falei assim, olha aqui, isso aqui são as competências que devem ter. Diga aqui o que você tem. Eu tenho isso e isso. Diga o que você não tem. Não tem. Então vamos trabalhar com o que você não tem. Você tem inglês? Não. Então, desenvolve inglês. Tem que falar de planilha, você sabe trabalhar com planilha? Eu não sei, então tem que trabalhar com planilha. Então, se você tem a dica, fica aí. Você vê o cargo que você quer e vê as competências do que você tem e o que você precisa ter. E aí se qualifica cada vez mais em cima do que você precisa ter. Porque nós temos que saber quais são as nossas limitações e trabalhar em cima das nossas limitações para criar o diferencial, porque é isso que vai criar uma sobrevivência em termos de mercado. A palavra-chave, como o Alexandre falou, é o conhecimento, sempre conhecimento. E esse jovem que descobrir isso e começar a se antecipar a uma projeção de um cargo, uma projeção de uma empresa, ele vai conseguir sair na frente dos demais. Então, fuçar e ir atrás do conhecimento. O fuçador de conhecimento. Pois isso aí acho que é o essencial. Que a empresa também acaba despertando, né? Vendo uma pessoa dessa, ela fala, essa pessoa tem proatividade para isso, né? Não fica esperando. Perfeito. Alexandre, Ricardo, foi um prazer tê-los aqui no nosso primeiro episódio do Vida e Trabalho Decentes. E, vou dar um spoiler para vocês e vou dar um spoiler para quem está assistindo a gente. A partir de amanhã, dia 6 de março de 2024, estão abertas as inscrições para a primeira Olimpíada Brasileira de Administração, uma realização aqui do CRA-RJ, e que você, estudante, seja do curso técnico, do bacharelado, cursos de tecnologia em gestão, todo mundo vai poder participar desse primeiro evento que vai trazer o quê?
Conhecimento. Não é? Exatamente. Conhecimento. E o primeiro tema, o tema dessa Olimpíada, vai ser a gestão dos ODS nas organizações. Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, Agenda 2030, ONU. Esse ano a gente tem o G20. Tá né? aí, G20 está aí batendo na porta. Então é conhecimento, né, gente? Sim, então tenho certeza que eles já vão botar os alunos do Cefet para fazer. Já vão botar. entrar, e você de outras universidades, de outros colégios, se inscreve obadm.org.br. A partir de amanhã vai estar disponível. Gente, foi um prazer tê-los aqui. Foi também, muito obrigado. bom e vamos marcar mais vezes. Vamos sim, com certeza. Foi um grande prazer. Obrigada, gente. Obrigado. Obrigada a vocês que assistiram a gente até aqui. Eu espero vocês no próximo programa. Até lá. Tchau, tchau.